Olá, bem-vindos ao quadro. Nós iniciamos na aula anterior o estudo da construção geométrica de imagens nos espelhos esféricos. Nós vimos como determinar a imagem de um ponto e que para isso é necessário traçar dois raios de luz. É sempre importante lembrar as propriedades da reflexão desses raios de luz. Na aula anterior, nós também começamos a determinar a construção geométrica da imagem de um objeto extenso. Nós vimos estes dois exemplos e eu disse que nós veríamos que a posição do objeto pode influenciar na formação da imagem. A partir de agora, nós vamos estudar as características das imagens dos espelhos côncavos e dos espelhos convexos, determinando posições diferentes sobre o eixo principal em que o objeto pode estar localizado. Vamos começar com a imagem que é formada no espelho convexo. Observem esses dois casos, o caso A e o caso B. Observem que o objeto está localizado em posições diferentes nos dois casos. No caso A, o objeto está mais distante e no caso B, o objeto está mais próximo do espelho. Nós podemos perceber nos dois casos que há semelhanças entre as imagens formadas. Tanto em A quanto em B, as imagens foram formadas a partir do ponto de interseção dos prolongamentos dos raios de luz refletidos. Ou seja, nos dois casos, as imagens são imagens virtuais. Observem ainda que a imagem está localizada do mesmo lado do objeto em relação ao eixo principal. Quando isso acontece, nós dizemos que a imagem é uma imagem direta. Vocês podem observar também que tanto no caso A quanto no caso B, a imagem formada é menor que o objeto. Se vocês fizerem um terceiro caso, mudando novamente a posição do objeto, vocês verão que as três características que nós encontramos para esses dois casos serão mantidas. Isso significa que no espelho convexo, a imagem formada será sempre virtual, direta e menor que o objeto, independente da posição do objeto em relação ao espelho. Será que isso acontece também para os espelhos côncavos? Quando eu faço esse tipo de pergunta, você já sabe que eu vou trazer uma novidade, não é mesmo? Então, para as imagens formadas nos espelhos côncavos, nós encontramos diferentes características dependendo da posição do objeto em relação ao espelho. Nós vamos estudar agora 5 casos diferentes. No primeiro caso, nós vamos localizar o objeto antes do centro de curvatura do espelho. Após traçar os dois raios de luz a partir da extremidade do objeto, nós vemos que a imagem é formada no ponto de interseção dos raios de luz refletidos e que ela está localizada do lado oposto do objeto em relação ao eixo principal. Vocês também podem ver que ela está localizada entre o centro de curvatura e o foco, ou seja, a imagem está mais próxima do espelho que o objeto. Nós podemos dizer, então, que essa imagem é uma imagem real, porque ela é formada no ponto de interseção dos raios de luz refletidos, que ela é uma imagem invertida, porque ela está localizada do lado oposto ao objeto em relação ao eixo principal. E vocês podem ver também que a imagem é uma imagem menor que o objeto.